Todos os dias nós nos comunicamos. E não é difícil entender porque a comunicação ela sempre foi algo tão importante. Afinal, é através dela que construímos relacionamentos, partilhamos nossas ideias, expressamos quem somos e deixamos nosso recado para o mundo. Nos dias atuais, as redes sociais elas ampliaram muito a nossa voz, mas trouxeram um desafio, que é de nos conectarmos com autenticidade com as outras pessoas. E hoje eu trago aqui uma pessoa muito querida, mestre em comunicação, ele que entende muito do assunto, professor, jornalista, psicanalista e criador do método Conce. Carlos, seja muito bem-vindo. Que prazer tê-lo aqui, que honra inaugurarmos juntos o podcast Seja. Jane Cavalcante, satisfação é minha, muito feliz de estar aqui. Estar aqui com você que está assistindo a esse podcast, em estreia. Para mim é uma honra estar aqui este ano com você, Jane, esse momento. E claro, eu estou aqui para falar sobre esse assunto tão interessante, tão necessário, tão importante, que é comunicação, que está no dia a dia, está no meio social, familiar, profissional, está sempre presente em nossas vidas. Exatamente. Desde o início, quando eu idealizei esse projeto, então, foi você quem primeiro veio na Que minha bom, mente. Não teria como ser outro convidado a não ser o Carlos Cossi. que bom. E Carlos, eu já gostaria de saber como foi que iniciou essa sua paixão pela comunicação? Perfeito. Bom, assim como você está iniciando esse projeto, seja com o Jânio Cavalcante, né? Normalmente vem do coração. E no meu caso, veio realmente do coração. Eu, filho de professora, sempre tive um sonho de ser professor. Passei até alguns concursos, como Justiça Federal, Banco do Brasil, escolhi o Banco do Brasil, mas com alguns meses de Banco do Brasil, me tornei instrutor do banco já. Evidentemente, essa vontade que eu tinha sempre de trabalhar com magistério, sempre um processo de ensino e aprendizagem. E aí, surgindo desde criança a vontade de ser professor, de trabalhar com comunicação para os alunos que ali estivessem, foi desenvolvendo esse trabalho. Depois de ser professor de comunicação e expressão, professor de língua portuguesa, eu acabei tendo a oportunidade de ingressar na carreira de professor de comunicação e expressão oral. Isso foi realmente impactante, acontecendo quando eu já estava uns 20 anos de idade, 21, 22 anos de idade. De professor, depois eu adentrei para professor de comunicação e expressão oral, de oratória, persuasão, para líderes. Líderes como você, que assiste nesse momento ao podcast Seja com Jane Cavalcante. Acompanhe, vai ser um sucesso, com certeza, esse podcast. Foi assim que começou, Jane. Então, Carlos, me conte, lá no início, quais foram os desafios, se existiram, e quais foram que você enfrentou? Regra geral, nós sabemos, querida Jane, e você que está nos assistindo sabe com certeza que no início sempre há dificuldades. Sim. Então, observe que eu, recém-ingressado no Banco do Brasil, tinha que dar conta do Banco do Brasil, mas apaixonado pela profissão de educador e agora especialmente focando a educação para líderes, educação corporativa. Eu comecei então a comprar livros, me preparar cada vez mais e, claro, já ministrando as primeiras palestras no campo da comunicação, morando ainda próximo a Campina Grande, na Paraíba. É claro que, como eu não era conhecido, como não tinha um público ainda, havia algumas dificuldades. Uhum. Mas aos poucos eu fui ingressando em algumas instituições que naturalmente dão oportunidade. Parabéns ao Sebrae pelo trabalho que faz, que dá grandes oportunidades, por exemplo. Então, uma delas foi o Sebrae. E a gente começou então a ministrar os primeiros cursos. Dificuldades naturais, né? Você está ingressando numa área, né? Você nunca deve esperar para estar preparado para começar. Essa é uma dica que eu trago para você, né? Quando você estiver mais ou menos preparado, está na hora de entrar. Se você está preparado totalmente, você nunca vai estar. Então, eu entrei mesmo, digamos assim, parcialmente preparado, com aquela dificuldade natural de quem está realmente no início. Fui entendendo o processo, não de ensino-aprendizagem, que eu já trabalhava com isso há bastante tempo, como Sim. professor de língua portuguesa, de comunicação e expressão em língua portuguesa, mas como agora alguém que estava iniciando um novo projeto, como você está iniciando esse agora. Isso, E nesse novo projeto, se é novo, tem muito o que se aprender. uhum. Você vai aprendendo com os líderes que já estão na área, evidentemente, você vai fazendo um espelhamento, vai se baseando mais ou menos daquilo que você está vendo do líder da sua área, vai se inspirando, vai modelando, seguindo o modelo, mas sendo você mesmo.
É fundamental ser você mesmo. E assim eu fiz, né, o meu grande mentor à época foi o professor Reinaldo Polito, que nem me conhecia. Então, Reinaldo Polito, que já tinha 2 livros escritos na área, então eu, a partir do primeiro livro dele, Como Falar Corretamente Sem Inibições, comecei então a ler esse livro, esmiuçar esse livro, e fui buscar outros livros, como, por exemplo, Dale Carnegie escreveu Como Falar em Público e Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, E aí, conhecidíssimo. perfeito, conhecidíssimo, né? E a partir desses e outros livros, a gente foi, então, desenvolvendo a nossa comunicação. Então, o início, naturalmente, com algumas dificuldades. Claro, eu tinha o meu projeto, então eu tinha o Banco do Brasil que me dava suporte financeiro e comecei, então, a investir no processo. E aí, nesse investimento no processo, a gente começou a ver que realmente o projeto, além de fazer bem ao coração, de fazer bem à alma, porque eu estava ajudando pessoas, agora não alunos de língua portuguesa, mas alunos de comunicação e expressão oral, né, a se desenvolverem através do autoconhecimento, da autoconfiança que adquiriam, através da autoridade que agora conseguiam se colocar, evidentemente, eu estava também, a partir daí, fazendo um bem à parte do mundo que me cabia. Então o Exatamente. começo foi difícil naturalmente, mas foi, digamos assim, natural e houve uma evolução, claro, a cada momento. Você me falando sobre isso, Sim, Carlos, agora, eu me recordo lá das primeiras aulas no Instituto Carlos Cossi, sim. né. Tudo Aham, isso que você fala tem todo sentido, é o aham. propósito mesmo que a Isso. gente tem no mundo. E assim, a gente vai sendo direcionado, nada na vida é por acaso, eu acredito Uhum. muito nisso, Sim. somos direcionados e as pessoas vão surgindo na nossa vida. Verdade. E tudo isso que você me falou, que aconteceu com você, você pratica com excelência lá no instituto, Que bom. porque tudo isso aconteceu comigo também, Sim, né. perfeito. Que experiência incrível, né. O nome "Seja" tem muito a ver com isso. Sim, Seja, perfeito, seja você. perfeito. Você falou que a gente vai se inspirando, a gente vai modelando, mas precisamos ser Nós nós mesmos. mesmos, né. Seja você Isso é mesmo, incrível, seja você mesmo. você mesmo. Que Exatamente. bacana. Carlos, há estudos que dizem que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. O Uhum, que você diria para quem tem essa trava? perfeito. Jane, os estudos, na realidade, quando eles estão, bem postos, né, em alguma situação escrita ou falada, dizem o seguinte, que o medo mais lembrado pelas pessoas é o medo de falar em público, porque o maior medo é o medo de morrer. Você que está aqui me assistindo, você prefere numa situação de enterro, de velório, você prefere estar dentro do caixão ou dar um jeito de falar alguma coisa? Provavelmente você prefere dar um jeito de falar alguma coisa. Então, assim, Certeza. a pesquisa na realidade é a seguinte: o medo mais lembrado, em primeiríssimo lugar, é o medo de falar em público, tá? E o segundo mais lembrado é o medo de morrer. Então, veja, mas na hora de escolher, né, você prefere falar em público do que morrer, Com evidentemente. certeza. Então, é uma pesquisa que muitas vezes dá alguma dubiedade, Uhum, ok? É natural da sua parte, porque você não é da área, uhum. mas acontece, inclusive, isso eu já avisa quem está nos assistindo, cuidado com cursos que, por exemplo, sugerem que você vai perder o medo de falar em público. Não se perde o medo, se domina o medo, né? Pelo menos não se deve perder. Não se perde a alegria, né? Senão fica patológico, né? Você domina a alegria. Você ganhou 50 milhões na Mega Sena, e aí a mãe da sua melhor amiga morreu. Meia hora depois você sabe disso, vai ter que ir lá, você vai ter que dominar a alegria dos 50 milhões na Mega Sena e vai, de alguma forma, conectar com a tristeza da sua amiga. Então, não se deve se perder as 5 emoções primárias, que são alegria, tristeza, ira, afeto e medo. Medo. Assim você deve dominar o medo, e assim você deve saber que o medo mais lembrado pela humanidade é o medo de falar em público, e o segundo mais lembrado é o medo da morte, sendo que o maior medo mesmo é o medo de morrer. Então, alguns aspectos que muitas vezes a gente vê por aí, Jane, e são mal colocados, que são pessoas que não estudam, não Sim. é? Que na realidade elas colocam de uma forma que e tem lugares que ainda é pior, dia desse eu vi na internet, "perda o medo", errou no português, Aham. né, porque seria perca, e errou na ciência, porque não se perde o medo, na realidade se domina o medo. Portanto, sim, é verdade que o medo de falar em público é o medo mais lembrado pelas pessoas. Então, se você tem medo de falar durante uma reunião, durante a negociação,
quando você está exposto, parabéns, você é normal. Como é normal, Jane, evidentemente, dominar esse medo como tantos Isso. fazem, Aham. não É é? possível, né, É possível dominar o medo. vencê-lo, né, dominá-lo. Exato, há técnicas para isso, Exatamente. né. E o que faz uma mensagem realmente impactar alguém, na sua opinião? Perfeito. A mensagem impactante é aquela que toca corações. Veja, storytelling. Story, história. Telling, contando, narrando. Então, um grande exemplo de storytelling é Jesus Cristo, que usou parábolas na Bíblia e impactou pessoas. Portanto, o grande segredo para impactar pessoas é você tocar os corações. Na realidade, é você atingir o córtex cingulado anterior, que fica acima da nuca, onde está no seu cérebro a parte ligada à emoção, à espiritualidade, mas aí simbolicamente tocar o coração, metaforicamente tocar o coração. Então, para impactar, além de tocar a questão objetiva, racional, com exemplos diversos ligados a números, ligados a estatísticas, ligados à ciência. Por exemplo, para você impactar realmente, tocar e fazer que a emoção seja atingida e a partir daí leve a pessoa à ação, são evidentemente abordagens que leve direto ao coração da audiência, ao coração do eleitor, ao coração do paciente, ao coração do cliente, para que nós consigamos realmente fazer com que esse outro seja atingido e a partir daí ele dê a devolutivo, feedback que você tem interesse que aconteça. Afinal de contas, comunicação é intenção, pelo menos a comunicação que nós queremos, a comunicação consciente e, Isso. portanto, eficaz. Isso, que seja capaz de passar uma mensagem para o próximo, né, Carlos? Exatamente, Nós fundamental. aí nesse mundo das redes sociais, a gente está tão ligado a essa perfeição, que para postar um story precisa estar penteado, que para postar precisa estar falando bem, que precisa ser assim, precisa ser assado. E é preciso desconstruir isso também, Aham, não é, Carlos? exatamente. Não é o fazer por fazer, fazer de qualquer forma, Isso, mas dar o seu melhor. perfeito, Como você falou anteriormente, não esperar estar pronto perfeito, para começar. Se isso está aí, uma fagulhinha no coração, né, aquela vontade, então vai lá, abre teu perfeito. story. Não vai ficar perfeito? Não vai, claro que Aham. não, mas a gente vai melhorando com o caminho e eu venho sentindo isso na pele, viu, na Positivo, Jane, pele. positivo. Sua abordagem aí espetacular, né. Seja você Seja. mesmo. Claro, como o Jane lembrou, na sua melhor versão, né. Então eu aqui como estou, olha só, eu estou cuidando, como eu estou com a gravata que combina com o paletó, aqui nesse momento que é azul, e combina ao mesmo tempo com a cor do meu sapato. Olha só. Estão combinando, como você não consegue Perfeito. ver daí, né, eu estou aqui nesse momento saindo do quadrado, o que faz realmente a minha comunicação interessante para você. Às vezes estranha, mas interessante. Portanto, é importante se lembrar disso. Seja você mesmo na sua melhor versão. É natural, mas não é descabelado, né. Isso, No entanto, você não precisa também estar pronto, como você bem lembrou, Jane, para sair falando nas mídias sociais. Não é assim que funciona. Seja natural, seja você mesmo, como nos diz aqui a minha querida amiga Jane Cavalcante. é importante lembrarmos, né, Carlos Conce está aqui, mestre em comunicação, mas quanto caminho que ele já percorreu para chegar a essa excelência. Um caminho que Jane Cavalcante ainda não percorreu, mas estou Com percorrendo com certeza. muita coragem, sabe, Sim, com muita ousadia, né. sim. E olha que ousadia minha, no primeiro episódio do podcast Seja, eu entrevisto um mestre da comunicação. Vê como eu sou ousada? Porque ela sabe da amizade, dessa naturalidade, dessa troca também de energia positiva, né, Jane? Troca Temos verdadeira. propósitos realmente similares, fazer Exato, bem às pessoas, fazer para bem. que as pessoas sejam elas mesmas. Entender que as pessoas também entenderem que é possível, né, Carlos? É Verdade. possível, né? Se eu cheguei, se o Carlos chegou, Sim, você também consegue chegar, mas é perfeito. preciso caminhar. Verdade. Imperfeitamente, mas vamos caminhando que a gente chega lá. Perfeito. Carlos, durante o curso, eu aprendi com você que as palavras importam, sim, mas a comunicação não verbal é quem manda, é ela que chega antes de Verdade. qualquer palavra. Então, como é dito é mais importante do que o que é dito? Perfeito. O como é dito, o jeito de ser dito, a forma de ser dito, realmente é fundamental. O que dizer é super importante. No entanto, estudiosos dizem que o como dizer
o como dizer acaba sendo muito mais importante dependendo da situação, claro. É claro que esse como dizer depende da palavra original, depende das palavras originais, e é fundamental jamais desvalorizar isso. No início era Sim, a com palavra estava com certeza. Deus e a palavra era Deus. Mas o como dizer tem uma força incrível. Muitas vezes, aquele engenheiro estava ministrando um curso para customização de engenharia nesse final de semana, e para engenheiros, né, para gestores da construtora na Arapiraca, e aí o como dizer fica importante. Veja bem, você pode ser o melhor engenheiro do mundo, saber 100% daquele projeto. Se o meu vizinho, também engenheiro, sabe 80% daquele projeto, mas ele sabe como falar sobre o projeto, adivinha que um diretor vai pensar para gestor? É aquele que sabe 100% e se comunica mais ou menos, ou aquele que sabe 80% e se comunica bem? Aquele que sabe 80% do que dizer, mas se comunica bem do como dizer. Por quê? Porque esse gestor vai ter que representar a empresa. E para representar a empresa é preciso comunicação. Por isso que a soft skill, por isso que a habilidade comportamental mais exigida hoje pelo mercado é com certeza a comunicação. Segundo pesquisa do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos da América, pesquisa recente, hoje, contemporaneamente, em 85% das profissões, comunicação é imprescindível. E nos outros 15%, a comunicação é importante ou muito importante, Jane. Portanto, cada vez mais a comunicação se torna esse elemento fundamental. É um mundo de comunicação, é um mundo de muitas possibilidades. A comunicação está em tudo. Desde o início, né, quando era a palavra e a palavra estava com Deus, e as palavras realmente estão aí provando isso, e a palavra era Deus e é Deus, portanto, esse cuidado com a palavra. Eu sou ateu. Os antropólogos dizem que para ser a condição de hominídeo para Homo erectus até Homo sapiens, precisou que pensamento e linguagem estivessem, digamos, formatadas. Então, se você estudar a história da evolução, no caso de âmbito darwiniano, né, pelo darwinismo, você vai notar que também nesse caso, você que é ateu, no início era a linguagem. E aí a linguagem, quando esteve sob controle pelo Homo erectus até o Homo sapiens, realmente foi que deu origem à condição de hominídeo para Homo, né, para essa nova espécie até o Homo sapiens que nós conhecemos Uhum. hoje. Sempre a palavra, gente. Exato, sempre perfeito, Carlos. Perfeito. Lembrando também de um outro ensinamento que eu Sim. aprendi lá, que até estando calados, a gente se comunica, né, E Carlos? como se Que comunica. a gente se comunica, é a forma como a gente se veste, a forma como a Sim, gente senta, se porta, ela já está comunicando algo ali, não verdade. é E como verdade? está, né. E é importante que a gente lembre disso, que algumas pessoas, né, vão um podcast desse e se apresentam assim, né: "Oi, Jane, tudo bem? Como vai você? Isso. Pessoal, eu sou Carlos Conce, eu sou mestre em comunicação pelo FRJ, hã, e se eu fizer assim, ó, observe, vou mudar, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Conce, eu sou mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é uma satisfação enorme estar aqui com você, dando dicas de como se portar diante das câmeras. Afinal de contas, eu sou jornalista, eu trabalho com mídias, né? Como destravar, afinal de contas, eu sou psicanalista, eu ajudo você a destravar. E a gente tem visto grandes líderes feito isso, né, fazendo isso de forma maravilhosa. Como, por exemplo, hoje o governador do estado, Paulo Dantas, parabéns pela performance de comunicação, passou pelo Instituto Carlos Conce. O prefeito de Maceió, Rodrigo Cunha, abraço, Rodrigo Cunha, pelo seu grande trabalho, parabéns também, passou pelo Instituto Carlos Conce. E outros governadores e prefeitos de capitais por todo o Brasil. Então, é importante você lembrar que, realmente, o corpo fala, diria Pierre Weil na sua obra O Corpo Fala, Pierre Weil, que esteve no Instituto Carlos Conce por 2 vezes, e claro, as pessoas que percebem mais vão observar que, para se comunicar bem, essa comunicação começa pelo não verbal, visual, o que evidentemente é fundamental, né, Jair? Exato, com certeza, perfeito. A internet aí, Carlos, como nós já falamos, abriu espaço, né, para muitos influenciadores. Sim. Nós vivemos numa época em que todo mundo fala, posta, opina. Uhum. Então, qual cuidado devemos ter com quem decidimos ouvir? Muito boa a pergunta, Jane. Eu aproveito para lembrar o que eu sempre lembro lá no Instituto Carlos Conce. Olha, foca aqui, Paulino, por favor, fecha aqui um pouco mais. Você que está nos assistindo, essa história de estar com medo, vai com medo mesmo? Cuidado, porque você pode arranhar na sua imagem. Fica melhor assim. Está com medo? Se prepare antes. Vai com medo, mas vai com método, de preferência o método CONCE. C de comunicação, O de oral, N de natural, né? C
de consciente e é de eficaz. Porque com essa comunicação consciente, você vai, por exemplo, fazer uma pausa estratégica. Você vai, por exemplo, puxar a câmera para você, como eu estou fazendo agora com a ajuda do Paulino, que está aqui na técnica. Você vai, por exemplo, usar os vários recursos da voz para captar a atenção de quem está assistindo você. Pense nisso que faz a diferença. Portanto, cuidado com essa história, nem de vai estar com medo, vai com medo mesmo, vai se preparando antes para depois falar. Como bem lembrou Jane, não tem que ser totalmente preparado, mas um preparo mínimo, pelo menos, é fundamental nesse sentido. Daí eu ter gostado tanto da sua pergunta para dar a oportunidade dessa resposta, Jane. Perfeito, Carlos, perfeito. E eu estava aqui lembrando daquele nosso momento de podcast, Sim, onde lá no treinamento você me entrevistou e uhum, ali uma sementinha com certeza foi plantada. sim, E olhe onde eu estou. perfeito, O que você sente quando os seus alunos ampliam os horizontes e após passarem por você? perfeito. Há uma frase do mestre Confúcio que diz o seguinte: há duas fontes de alegria plena, o dever cumprido e o bem realizado. Então, eu me sinto com o meu dever cumprido quando vejo Jane Cavalcante apresentando o podcast Seja. E, evidentemente, também tendo realizado bem, no sentido de alguma forma ter plantado essa sementinha aí para que você estivesse com esse grande trabalho. Você que é um profissional de altíssimo nível, agora amplia para o mundo da comunicação digital, o que é fundamental. Gente, se não está na mídia, não existe. Isso funciona com 95% ou mais das profissões. Então é importante você estar na mídia, seja na mídia tradicional, rádio, televisão, jornal escrito, seja nas mídias digitais, através de um podcast, é fundamental pensar nisso. Para quê? Para que você consiga expandir, evidentemente, o seu modus operandi, né? Expandir a sua marca. Qual é a sua marca? Jane Cavalcante? Qual é a sua marca? Carlos Conce? Qual é a sua marca? Você tem que decidir também qual é a sua marca, assunto que a gente vê no curso que nós temos chamado Oratória, Marketing Pessoal, Posicionamento e Mídia Trainee, que inclusive teremos um no início do mês de julho. Não perca. Já fiz meu comercial, né, Jane? Isso mesmo, perfeito, é isso aí, né? Eu quero compartilhar agora com vocês que estão aí nos ouvindo a minha experiência lá no instituto, Sim. viu, Carlos? Aham. Eu não falava nada, gente, nada. Então, assim, eu sou muito decidida no que eu faço e eu resolvi, de tanto ver ali, sempre tive vontade e decidi Uhum. fazer o curso de oratória lá no instituto. E quando eu saí de casa, veja só qual que era o meu pensamento. O que é que eu vou fazer lá? Se eu não conseguir, não tem problema. Eu desisto, na próxima aula eu nem vou. E ao entrar na sala, estava o Carlos chamando uma voluntária. Eu preciso de uma voluntária para vir aqui na frente se apresentar. Sim. Então eu, sem pensar muito, já levantei a mão e disse assim: eu. Fui lá na frente, simplesmente me apresentar, falar meu nome com toda a dificuldade do mundo. Elegantemente vestida desde então. Isso é verdade. E aí fui lá na frente, falei meu nome, a cidade e ok. Depois, vendo esse vídeo, olha a desconstrução da mentalidade. Eu vi o vídeo e eu não sabia que eu estava naquele nível, que eu me importava daquela forma. Eu só conseguia perceber o que eu estava sentindo, todo nervoso daquele momento, e na minha cabeça era assim: o que é que eu vou falar, mas o que é que eu vou dizer? Minha gente, apenas falar o nome, veja que nível, né? Como que a gente consegue Sim, treinar, né, Carlos? Como que a gente consegue evoluir, mas que é preciso caminhar em busca verdade, dessa evolução. É preciso a gente conhecer os nossos limites, as nossas limitações, o verdade. que está nos impedindo de chegarmos ao nosso objetivo e nos desafiarmos, né? Não é verdade, Perfeito, Carlos? perfeito. Então, assim, ao voltar para casa nessa noite, após ver esse vídeo, eu já voltei com outro pensamento. Eu sou capaz. Eu sou daquele jeito, as pessoas estão me vendo daquela forma, de uma forma completamente diferente que eu não me percebia.
perfeito. Eita, então dá certo, eu vou continuar. E Verdade. assim nós seguimos. Verdade, é fundamental essa questão que você traz, Jane, porque, na realidade, nós passamos ali por um processo de ensino-aprendizagem que se busca o autoconhecimento, ou seja, nós viabilizamos a busca do autoconhecimento de cada participante e, nesse processo de autoconhecimento, a pessoa acaba ressignificando, né, a sua autoimagem. A pessoa vê que é capaz. Então, muitas vezes, tem uma boa comunicação, tem uma boa desenvoltura ao se apresentar, mas as pessoas não conseguem reconhecer isso. O vídeo nos ajuda a mostrar cientificamente, tecnicamente, vários aspectos positivos que a pessoa tem que muitas vezes não conhece, até porque nunca parou para se ver diante de uma câmera, por exemplo, né, ou se ver após ser filmado. Então faz esse processo e claro que a partir daí há uma tendência natural à evolução. Claro, a evolução depende de cada um, da sua experiência de vida, das suas informações, do seu dessa própria vontade do autoconhecimento. E daí você ter conseguido tanto isso, né, e ter feito com destaque lá o É nosso curso. verdade. O objetivo era, ao entrar no curso, como eu não falava nada, então eu buscava entrar para uma graduação, né, eu Aham, buscava iniciar uma faculdade e o meu pensamento era assim: perfeito. "Mas como eu vou apresentar os trabalhos da faculdade? Sim, Se eu não consigo, não vai dar certo. aham, Então primeiro eu vou entrar no curso de oratória para perfeito. depois ingressar na faculdade", Que né, Carlos, esse maravilha. foi o objetivo. Perfeito, perfeito. Imagina, não imaginava nada disso que está acontecendo, nada. Então esse era o objetivo inicial. Agora, Carlos, eu gostaria de reviver aquele momento, e eu quero Sim, saber qual pergunta você faria a mim, algum tempo depois daquele nosso aham, podcast. perfeito. A pergunta que eu faria a Jane Cavalcante, né, Jane Cavalcante, como é quem é a Jane Cavalcante hoje? Hoje, muito bem. Como é interessante essa pergunta, viu? Como a gente precisa ressignificar e atualizar quem nós somos. Então eu diria que hoje Jane Cavalcante é uma apaixonada por se descobrir, por se conhecer, pelo autoconhecimento. Eu já vi isso acontecer na minha vida e eu desejo, é um desejo realmente genuíno, que isso aconteça com mais pessoas. Então diz Aristóteles que a coragem é a virtude que antecede todas as outras. Então, coragem para ser vulnerável, né? Coragem para se desafiar, coragem para errar, coragem para ter atitude, para atingir os objetivos da gente. Então, hoje eu sou uma apaixonada por isso, pelo comportamento humano, por me descobrir. Eu tento ser cristã todos os dias e cumprir o propósito de vida que Deus tem para mim, Que maravilha, né, Jane? Que bom. E que bom que a gente está nesse processo de evolução o tempo o inteiro, tempo o tempo inteiro. todo, é. Justo. Lembre-se que nós somos seres em construção. Estamos nos construindo, reconstruindo o tempo inteiro. E claro que a palavra, a comunicação é algo fundamental nesse processo de construção, sem dúvida nenhuma, tá? Carlos, foi incrível. Que conversa inspiradora, que conversa gostosa. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Foi uma honra ter você aqui com a gente, compartilhando tanto conhecimento e nos dando tantas dicas sobre esse assunto tão importante que é a comunicação, que impacta muito na vida pessoal e profissional de uma pessoa. Perfeito. Eu que agradeço, Jane, pelo seu convite, por estar aqui. Estou muito feliz realmente. E é claro que vou estar sempre à sua disposição e quero Muito parabenizar pelo obrigada. seu trabalho, um trabalho maravilhoso. É você que está nos assistindo, lembre-se, a comunicação é uma ferramenta fundamental para você viver melhor, para você se relacionar melhor. Então, busque se comunicar cada vez melhor. Se tiver mais interesse nesse assunto, você pode colocar no Google Carlos Conce, quem é, que aí você vai ter a oportunidade de acessar os nossos cursos. Um grande abraço para você que está nos assistindo, um grande abraço para você, Jane, muito obrigado pela Obrigada, oportunidade. Carlos. Esse foi o primeiro episódio do podcast Seja, um projeto que nasceu da vontade genuína de compartilhar o que transforma. Até o próximo.